Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, uma situação contrastante. Entrando na cidade de Naim, Jesus vinha com seus discípulos. E como ele vinha de uma série de milagres, veio uma grande multidão atrás dele. Na saída da cidade, o enterro. O enterro que se dá, o encontro se dá nos portões da cidade. Os cemitérios eles eram colocados fora da cidade. Saindo da cidade, vem a morte. E entrando na cidade, vem a vida. Saindo da cidade, vem a dor, vem o sofrimento. E entrando na cidade, vem a esperança, a oportunidade. O texto nos mostra que nós temos um funeral e Jesus Cristo, o encontro da vida com a morte. Este encontro da morte, ele põe diante de nós algumas das maiores verdades que podemos conhecer. São verdades que não se esgotam no tempo, porque todos nós sabemos que um dia nós estaremos sendo chamados diante do Pai. E a Bíblia ela é muito clara, ela diz que nós não sabemos o dia e nem a hora, mas deixa uma observação para nós, uma advertência. Estejamos todos, pois, preparados. São verdades que elas não se esgotaram no tempo. São verdades que caminham conosco, válida para a nossa experiência nos dias de hoje. A primeira verdade que eu gostaria de meditar com a igreja, com os irmãos nessa noite, é a maior dor que alguém pode ter. Já imaginaram? O versículo 12 diz: Eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Podem imaginar a dor desta mãe? Perder um filho é muito trágico. Não é agradável, nem um pouco agradável. Porque a expectativa natural da vida é que nós, os idosos, vão primeiro. E os novos vão depois. Essa é a expectativa natural. A expectativa natural é que os pais sejam enterrados pelos filhos. E não os filhos serem enterrados pelos pais. É uma dor muito grande para um pai. Mas o quadro é mais drástico ainda, porque é o único filho de uma mulher que é viúva. Ela não tem mais ninguém. Ela já não tem marido. E agora ela já não tem mais filho. Agora ela está só. Isto mostra uma série de fatores que tornam a maior dor que alguém pode ter. O que nós podemos imaginar é que, muitas vezes, essa dor, esse afastamento das pessoas que são próximas a nós, nos traz uma solidão muito grande. A solidão, às vezes, é boa. É bom, às vezes, nós sairmos, ficar só um tempo, meditarmos, rever alguns pontos na nossa vida que não estão de acordo com a palavra de Deus, uma frustração, meditarmos, clamar a Deus que nos oriente e depois nós voltarmos para junto dos nossos, junto daqueles que Deus colocou na nossa vida e sermos uma bênção. A solidão às vezes ela é boa, mas a solidão quando ela é bem administrada. A solidão quando ela não é bem administrada, ela pode levar as pessoas a cometerem atos em especial contra a própria vida. A maior dor que alguém pode ter pode ser agravada, então, por ela solidão. Não é uma solidão momentânea essa do texto, não. A do texto é uma solidão que ficaria para o resto da vida naquela senhora. A maior dor que alguém pode ter, nesse contexto, é que ela poderia ser agravada pelo desamparo. Magno, quem que ia cuidar dessa viúva? Quem iria cuidar dessa viúva? Na estrutura daquela sociedade, toda fundamentada sobre o homem e vendo a mulher como um acessório. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A Pax Romana, o período da expansão do Império Romano, os romanos trouxeram muitas coisas para dentro, muitas leis dos povos conquistados. E a mulher, ela era acessório do homem. O Código Civil de 1916, que foi
abrogado, foi deixado de lado em 2002, se a mulher ficasse viúva até o ano de 1976, era nomeado um curador para ela, porque ela era relativamente incapaz. Um absurdo. Isso vem do direito romano. Nos dias de hoje, 2025, algumas religiões. Estava vendo um relato sobre a saída dos Estados Unidos lá no Afeganistão. As mulheres que ocupavam cargos, o medo era que elas não poderiam mais estudar, mais trabalhar. Dr. Magno foi delegado por muitos anos, ainda é. Está contribuindo com a nossa mensagem, dizendo que a mulher não podia denunciar o marido por agressões na delegacia. Um absurdo, um absurdo. Essa mulher estava sem nenhuma oportunidade, meus irmãos. O que restaria para essa mulher? Esmolar, pedir caridade pública, a dor é agravada. Em especial, a linhagem estava encerrada. Ter um filho era uma maneira do indivíduo se perpetuar na terra. Os Salmos diz isso. Os filhos são heranças do Senhor. Os nossos filhos são heranças do Senhor. E não deixar um descendente era uma vergonha. Era uma humilhação enorme. Mas essa história parece muito trágica, é verdade. Mas é a morte que está vindo. Mas a esperança vem chegando. A esperança chega com Jesus Cristo. E a história começa a ter uma mudança enorme. Quando a morte, a depressão, a solidão, a dor, o sofrimento se encontram na porta da cidade com Jesus Cristo. Tudo vai mudar. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair do texto. Não importa como você esteja, não importa como as pessoas estejam, não importa como você entrou nessa igreja hoje, não importa a profundidade e a intensidade da sua dor. O fato é, meu irmão, minha irmã, que quando Jesus Cristo chega na sua vida, tudo muda. Essa é a primeira lição. Quando Jesus Cristo chega, Ele entra na sua vida, tudo muda. Essa foi a primeira verdade. Vamos à segunda verdade. É a maior prontidão que alguém pode demonstrar. Versículo 13, acompanhe por gentileza. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Outra versão diz: logo que a viu. A ideia é que foi algo imediato. Foi algo que, aos olhos de todos nós, podemos observar que Jesus, naquele momento, olhou para a mulher. E é interessante que as cidades eram construídas e os muros, a entrada da cidade, tinha aqueles arcos que chamavam a atenção de todo mundo, mas não de Cristo. Os olhos de Jesus Cristo foi para aquela mulher, para a dor daquela mulher, para o sofrimento daquela mulher. Os olhos de Jesus Cristo estão sobre nós. A nossa dor não passa desapercebida aos olhos de Jesus. Ele olhou para a mulher e de imediato. Essa é a verdade ensinada na Bíblia, que cada cristão, a verdade é que cada cristão que colocou confiantemente a sua fé em Jesus Cristo, tem provado que a Bíblia, essa Bíblia, diz a verdade. A Bíblia é inerrante. E que Cristo nunca nos deixa abandonados. Jesus não nos deixa largado no meio do sofrimento. E que nunca somos atropelados pela dor e deixados jogados ao chão sem que Ele nos socorra. Ser crente não é não ter mais dor. É saber que na hora da dor você tem um Salvador que te ama, que te conhece. Conhece você intimamente. Conhece o mais profundo do seu coração. O seu ensinamento, nesse momento, foi a compaixão. Compaixão por quê? Porque Ele viu. Em Gênesis, eu chamo a sua atenção para o capítulo 16. Gênesis 16, versículo 13.
diz lá: Tu é o Deus que vê. Ele é o Deus que se encheu de compaixão, que se compadeceu da senhora. Meus irmãos, no orientalismo tem uma vertente que ensina a nossa indiferença com a dor. Nós ouvimos isso de muitas correntes religiosas do Oriente. Quantas vezes eu ouvi no exército que a dor é psicológica, não é isso, Major Abelardo? A dor é psicológica, o frio é psicológico, que a dor não existe, ou mesmo nós não podemos esboçar a dor. Tem pais que falam isso para os filhos: você é homem, você não pode sentir dor. Poxa, como não? Mas Jesus Cristo se enche de compaixão. Agora ele se dirige à mulher e uma ordem, ele diz assim: olha, não chores. Olha a palavra que Jesus tem para a mulher: não chores. Eu acho isso fantástico na pessoa de Jesus Cristo, meus irmãos. Para nós os mandamentos são de ordem moral, né? Muitas vezes, olha, mulher, você não deve usar uma saia curta, o rapaz deve cortar o cabelo acima das orelhas, a moça não pode se maquiar muito. Muitas vezes nós se preocupamos com a microética, como se Deus fosse um fuxiqueiro, olhando o buraco da fechadura, vendo as nossas falhas. E não é assim que funciona o nosso relacionamento com Deus. Para nós, os mandamentos são nessa linha. O mandamento de Deus é: não temas. E nesse caso, não chores. O que nós precisamos nos preocupar muitas vezes é nos aproximarmos mais de Deus. É olhar para o irmão, é olhar para a pessoa que Deus colocou próximo de você. O que ele precisa? O que eu posso fazer por essa pessoa? Não apenas orar. Orar é importante, mas o que eu posso fazê-la para ajudá-la? Uma palavra: vamos almoçar essa semana, vamos conversar. Um telefonema, uma mensagem de WhatsApp: olha, um bom dia. Você faz aquela pessoa se sentir importante para você. Não é, muitas vezes, não é reprima a lágrima, engula, sofra calada, não, é porque Jesus está chegando, e quando Ele chega não há lugar para choro algum na nossa vida. Quem já provou a misericórdia de Cristo, quem já sentiu a compaixão de Cristo na sua vida, sabe que não precisa choramingar. Às vezes a Rita fala assim para mim em casa: para de murmurar, Washington. Eu falo: é verdade. Às vezes, como a gente murmura. Poucas coisas são tão incompatíveis com o caráter cristão quanto o sofrimento da derrota ou da frustração. Porque mesmo que a situação esteja difícil, que as nuvens estejam pairando sobre a sua cabeça, nós sabemos que nós temos um Deus que nos socorre, um Deus que cuida de nós, compaixão e consolo imediatos. Se esta é a maior dor que alguém pode ter, esta é a maior prontidão que Jesus pôde demonstrar na vida dessa pessoa e a maior prontidão que Jesus pode demonstrar na nossa vida. E quando a maior prontidão que alguém pode demonstrar é direcionada para alguém sofrendo, o que acontece? A ação de Deus na nossa vida. Terceiro e último ponto da nossa história. Versículo 14. Versículo 14 diz assim: chegando-se, tocou o esquife. Não devemos pensar, meus irmãos, que era um caixão de madeira, comuns como os nossos hoje. Provavelmente ele vinha enrolado num lençol, trazido numa esteira para ser levado a uma cova. E as pessoas tinham muito cuidado para não esbarrar no morto, para não tocar no morto, porque qualquer um que esbarrasse no morto, como bons judeus, estaria impuro por uma semana. Inclusive as pessoas que trabalhavam no tratamento desses cadáveres, eles ficavam uma semana sem entrar no templo para poder fazer os seus trabalhos. Ninguém
poria a mão no cadáver, mas a primeira coisa que Jesus faz, ele toca o corpo, o cadáver. Meus irmãos, aqui está uma lição muito importante para nós. É fantástico. Jesus vê aquela senhora, se compadece dela, fala, não chores, mas ele traz a solução. Ele toca no morto, coisa que ninguém faria. É isso que é fantástico na nossa vida, no nosso relacionamento com Jesus. Ele faz coisas para nós que ninguém faria. E ele diz, levanta-te. É fantástico, ninguém faria isso. Quando começamos a ler o Testamento, os ensinos de Jesus, nós lemos palavras que nós jamais leremos em algum lugar. Sabe por quê? Jesus põe a mão onde ninguém poria, por você, pelo amor de você, pelo meu amor. Ouviremos promessas na palavra de Deus que nós não leremos em lugar algum da nossa vida. Meus irmãos, uma das coisas mais lindas que a palavra de Deus diz que o que Jesus faz por nós, ninguém mais pode fazer. E o texto diz na sequência, sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Acabou a dor. Acabou a dor. A morte vem saindo da cidade, a vida vem entrando na cidade. A morte e a vida se encontram, a vida triunfa, porque onde Jesus está, não há espaço para a morte. Palavras de Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que isso quer dizer? Que crente não morre, que qualquer pessoa pode ressuscitar? Não, não é isso. Em Efésios 2:1 nós lemos essa declaração. Estamos nós mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu a vida. Espiritualmente mortos, vivendo sem nenhum desejo de buscar a Deus, vivendo uma vida frustrada, vazia e sem nenhuma alegria. Meus irmãos, eu estava lendo essa semana um depoimento de uma pessoa na internet. Até liguei para o Magno, falei, Magno, você conhece essa pessoa? Conheço. Aí, olha, ela fazendo uma apologia ao uso das drogas. Foi vereadora aqui em São Paulo durante um tempo. Eu uso a droga há 20 anos, mas uso, como é que é o nome? Recreativo. Maconheiro, né? É maconheiro. Para mim, usar droga é maconheiro. Olha só, eu uso a droga recreativo há 20 anos e ela não vicia. É que eu não tive vontade de deixar. Bom, você que é professor de medicina legal, depois você explica isso para nós. Mas, meus irmãos, como diz uma frase de Júlio Ribeiro na sua polêmica com o Padre Sena, depois de sua obra sobre a carne, ele diz assim, come pão pateta desses. É impressionante, impressionante. Meus irmãos, há uma diferença fundamental na pessoa que tem a esperança na vida eterna com Cristo e a sua forma de encarar a morte, e uma pessoa que não tem nenhuma esperança. Agora vamos esquecer a viúva e vamos chegar ao fim da nossa história pensando em nós mesmos. A minha pergunta para você nessa noite é, meu amado, minha amada irmã, você anda alegremente e triunfante com a vida? Ou arrasado e deprimido com a morte? Seu coração canta de alegria, de esperança, ou seu coração ele está inquieto? Medo do futuro, ansiedade, conformismo com a situação, sem saber para onde ir. Morta emocionalmente, morta espiritualmente, morta nos seus sonhos, nas suas expectativas. Eu falo para os jovens quando entram na sala, vocês estão na fase mais linda da vida de vocês, dos sonhos de pensar em ser juiz, desembargador, de ser promotor, de ser um advogado renomado, mas precisa uma coisa, precisa estudar, precisa pesquisar. Deus ajuda você
Deus quer o seu bem, mas a sua parte Ele não vai fazer, o que cabe a você fazer. Meus irmãos, se há cheiro de morte no seu coração, se você anda triste na sua vida, se há penumbra, incerteza, inquietação, eu queria fazer uma proposta para você no final dessa mensagem. Que tal se você deixar Jesus, o Senhor da glória, entrar na sua vida? Ele diz assim para nós, numa frase direta e objetiva: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus chega na nossa vida, sabe aquela morte espiritual? Porque às vezes você está morto espiritualmente e não sabe. Quando Jesus chega na nossa vida, sabe aquele modo de nós pensarmos, de nós agirmos, de nós pensarmos que não tem mais jeito para nada, tudo começa a mudar. E a palavra-chave para que isso aconteça é arrependimento. A vida dessa mulher foi mudada. A sua vida pode ser mudada, e se você sente que a vida sua pode ser mudada, eu encerro a mensagem nessa noite com uma frase: deixe o Senhor entrar na sua vida. Deixe o Senhor Jesus, aquele que traz a vida, entrar na sua vida. Abra o seu coração, entregue o seu caminho a Ele, confie nele, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos baixar nossas frontes, fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento nos colocar na Tua presença, dizer que muitas vezes nós andamos em lugares que não Te agradam, fazemos coisas e falamos coisas que não Te agradam. Às vezes somos até omissos nas coisas do Teu reino. Ficamos calados porque nos convém, as coisas do mundo nos convém. Mas, ó Deus, transforme o nosso coração. Coloque sobre cada um de nós aqui a Sua autoridade. Autoridade que vem do trono celestial, para que onde quer que nós estejamos, sejamos sal e luz. Possamos, Senhor, ao abrir as nossas bocas a qualquer pessoa, a começar na nossa casa, as pessoas, os próximos, poderão saber que somos servos de Ti. Por isso, ó Deus, nos capacite, nos livre dos pecados domésticos, dos pecados que trazemos por longo tempo, e nesse momento nós colocamos ele aos pés da cruz de Cristo, para que o sangue de Cristo nos purifique e nos lave de toda impureza. Ó Pai amado, Pai querido, abençoe a vida de cada um aqui nessa noite, de cada família. Traga a cura, traga, Senhor, a certeza e a esperança que um dia nós todos estaremos, conforme a Tua eleição, ao Teu lado, na Jerusalém celestial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.